Paz de Cristo a todos, que é o pastor Cláudio, e hoje eu quero estabelecer um paralelo entre dois espaços, espaço geográfico mesmo, que estão presentes no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade, são dois espaços. Um que está podemos assim dizer, no prólogo do Pentateuco, e outro que está no epílogo, no desfecho do Antigo Testamento. Eu vou falar sobre os contrastes entre esses dois espaços e o que eles têm a nos dizer, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês o Evangelho do Cristo pregado de forma objetiva, sempre pautando por uma interpretação qualitativa dos textos bíblicos, uma interpretação que busca atingir a essência do texto bíblico, levando até vocês a voz de Cristo, a voz de Deus, a palavra de Deus, sem nenhum comprometimento ideológico, denominacionalista, sem nenhum tipo de amarra. Aqui nós buscamos entender o Evangelho, entender a palavra de Deus em sua essência, entender a Bíblia em sua essência. Portanto, nos ajude, a fim de que nós possamos levar o evangelho que tem sido em outros tempos também, mas sobretudo em nosso tempo, o evangelho que tem sido barganhado, vendido para a satisfação de interesses pessoais, de vaidades pessoais, para a satisfação de interesses políticos, de interesses denominacionalistas. Enfim, neste contexto, nós nos propomos ir pelo caminho inverso e levar até vocês o Evangelho em sua pureza, em sua essência, em sua substancialidade. Portanto, nos ajude a alcançarmos mais pessoas por meio dessas homilias aqui pregadas. Divulgue este canal a outras pessoas. Não se esqueça de fazer aí a sua inscrição, deixe os seus comentários. Se gostar, deixe aí o seu like. Enfim, nos ajude para que possamos levar esse espaço a um número cada vez maior de pessoas. Pois bem, como eu já antecipei a vocês, existem dois espaços no Pentateuco, e o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros que vão de Gênesis a Deuteronômio. Existem dois espaços geográficos, que são extremamente contrastantes e, e sobre os quais eles muitas coisas nos têm a dizer. E quais seriam esses espaços? Ora, esses espaços são, primeiramente, o Jardim do Éden, que abre a narrativa do Pentateuco, e, em segundo lugar, na outra ponta do Pentateuco, o deserto. O deserto no qual se encontra errante o povo hebreu, o povo judeu, que peregrinou durante 40 anos neste deserto de Padan Aram, saindo do Egito e indo em direção a Canaã, a terra prometida, a terra da qual manavam leite e mel. Ora, esses dois espaços geográficos estão, por assim dizer, no prólogo e no epílogo do do Pentateuco. Esses dois espaços estão no início e no fim, na apresentação e no desfecho do
Pentateuco. E esses dois espaços têm muito a nos dizer. Primeiro, a sua própria natureza. Ora, o deserto é o contraponto do jardim, porque o jardim é o jardim é arquitetado, é harmonizado, o jardim é fértil, é diverso em relação às suas flores, aos vegetais que dele fazem parte. O jardim é diverso em relação às suas cores. O jardim é arquitetado, é harmônico. O jardim é simétrico. Ora, o deserto é o seu oposto, é o seu contrário, é o seu é a sua antípoda. Ora, o deserto é o caos. O deserto é aquela vastidão homogênea, aquela vastidão de terra uniforme, aquela vastidão de terra da qual beleza alguma salta aos olhos. Pelo contrário, tudo ali parece assustar, a sua imensidão assusta, a sua adversidade assusta, a sua aridez assusta, a sua falta de vida assusta, a sua exiguidade de recursos assusta. Ora, o deserto é o caos, um lugar que impõe sobre nós medo e temor. O jardim, como o do Éden, por exemplo, o jardim é aquele espaço sereno, é aquele espaço cuja beleza nos salta aos olhos. Ora, o jardim do Éden, onde a história do homem começa, é aquele lugar marcado pela abundância de víveres, contrariamente ao deserto. Ora, no jardim do Éden, Deus diz a Adão e Eva: de todas as árvores deste jardim, que há neste jardim, comereis. Vejam, há uma abundância de árvores. E se há uma abundância de árvores, há uma abundância de água, há uma abundância de frutos, há uma abundância de víveres. No deserto, pelo contrário, o cardápio do povo, isso por conta de sua insurreição contra Deus, de sua rebeldia contra Deus, o cardápio do povo hebreu se limitava ao maná e água que saía de pedra, e água que brotava dos lugares improváveis. Por intervenção divina, caso contrário, o povo teria padecido de sede, padecido de fome. Ora, no deserto, a maná, a codornize, no deserto há água que sai de pedra, portanto, um cardápio extremamente limitado, extremamente exíguo. Ora, no deserto, o homem parece perdido, pois ele anda em círculos. No Éden, pelo contrário, o homem sabe muito bem o que fazer e por que fazer. Deus havia lhe dado o caminho, lhe dado as instruções, lhe dado as orientações. No Éden, o homem está encontrado. No Éden, o primeiro casal está achado, pois está próximo de seu Criador. No deserto, pelo contrário, está distante. Pelo contrário, está perdido, está perambulando, tateando as, as sombras, buscando se encontrar. Ora, quantos contrastes, que situação mais distante,
que posições mais distantes, mais opostas, mais antagônicas, mais contrastantes. Essas que colocam o homem, que nos dão conta da imagem, da presença do homem num jardim, e em seguida vemo-lo tateando as escuras num deserto, meio que andando em círculos, sem saber para onde ir. Ora, este contraste é o contraste que nos colocam diante do homem, da mulher, em situações distintas. E para concluirmos, estes contrastes nos dão conta do homem e da mulher a partir de sua relação com Deus. Ora, insurretos contra Deus, abominando a Deus, protestando contra Deus, se insurgindo, se rebelando contra Deus, negando como este ser providencial que haverá de acolhê-lo e cuidá-lo ao longo de toda a sua existência. O homem, a mulher, não podem se ver em outro cenário senão neste deserto existencial, neste deserto psicológico, emocional, espiritual, neste vazio, neste caos, que ainda que as aparências demonstrem o contrário, contudo, o interior, muitas vezes revelado, expressado nas ações, no comportamento, dão-nos conta de uma vida perdida, vazia, oca, perambulando pela existência sem referências sólidas, sem um porto seguro sólido para onde dirigir o seu barco, para onde dirigir os seus passos, para onde conduzir os seus caminhos. É a imagem do homem sem Deus. É a imagem do homem distante de Deus. É a imagem do homem que assentou em seu coração se insurgir contra Deus. O Éden, pelo contrário, é o homem com Deus. É o homem obediente à lei divina. É o homem temente à lei divina. É o homem que sabe das mãos de quem ele saiu, que ainda sente o seu tatear, que ainda sente a brisa vital que lhe foi soprada em suas narinas, a partir da qual ele se torna alma vivente. É o homem que tem a certeza de que na virada do dia, ainda que o dia tenha sido árduo e hostil, mas ele sabe que na virada do dia, Deus haverá de tomar parte no seu espaço, entrar em sua história, estar presente em seu lar, estar presente em sua existência. Ora, esta é a imagem, este é o espaço, esta é a condição do homem reconciliado em paz com Deus. O contrário também é verdadeiro e nós podemos vê-lo, identificá-lo no deserto de Padã Hara. Ora, a nossa vida pode ir deste céu ou deste microcéu chamado Éden nesta nossa existência,
até o caos infernal do deserto. Tudo vai depender das nossas escolhas, tudo vai depender da nossa relação com Deus, tudo vai depender da posição de alma que assumirmos diante do nosso Criador. Oxalá que a tua vida não termine neste deserto hostil, árido, seco e frio. Ora, a vida de toda aquela geração, incluindo a de Moisés, diga-se de passagem, terminou ali no deserto, embora a Moisés foi concedida a bênção de contemplar a terra prometida do alto de um monte e se deleitar, pelo menos com a sua imagem, daquele lugar que Deus havia lhe preparado e que ele lá não chegara. Ora, no deserto, aquela geração, à exceção de um Josué, por exemplo, no deserto, aquela geração que se insurgiu contra Deus e mesmo após ter testemunhado a grande providência, a grande salvação, a grande redenção que Deus proveu a Israel no Egito, no deserto, aquela geração expirou, pois escolheu ali morrer, ali expirar, tendo negado Deus em seu coração, em sua vida. Oxalá que a nossa vida não termine neste deserto. Oxalá que a nossa existência, pelo menos em relação a este nosso estado interior, seja sempre uma existência que reflete esta arquitetura maravilhosa, este jardim maravilhoso, este locus, este espaço maravilhoso no qual Deus se apraz, não apenas a visitar ao virar do dia, mas habitar e morar por meio de seu Santo Espírito. Oxalá que a nossa vida seja assim, que o inverso em relação ao Pentateuco seja a verdadeira tônica de nossa vida. Que o inverso no qual começamos a nossa vida no deserto, mas terminamos-la no jardim. Oxalá que este seja o verdadeiro itinerário de nossa existência. O contrário é triste, lamentável e desesperador. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Cristo Jesus. Espero que esta mensagem tenha tocado em vosso coração. Espero que a palavra de Deus produza e produza e continue produzindo vida em sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas e em breve, Deus assim nos permitindo, estaremos aqui para compartilharmos mais uma porção da palavra divina. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.